Olá, pessoal! Hoje estaremos falando sobre processadores de texto, formatos de arquivo e como você pode estar salvando o seu arquivo de texto em formatos diferentes. Vamos lá! Antes de tudo, precisamos definir o que é um processador de texto. E no caso, o processador de texto é um programa usado para escrever no computador, né? Com ele, é possível criar desde documentos simples, como cartas, lembretes, receitas, até documentos mais profissionais, como currículos, apostilas, livros, artigos científicos e assim por diante. Um processador de texto é essencialmente um programa que simula o funcionamento de uma máquina de escrever. Mas, devido à digitalização e à computação, nós temos a facilidade e a agilidade na hora de produzir, editar e finalizar um texto. No caso aqui, temos dois tipos principais de processadores de texto que encontramos no cotidiano: o Microsoft Office Word e o LibreOffice Writer, certo? O Word, ele tem esse formato aqui, certo? Já o LibreOffice tem este formato. Perceba que os dois realizam o mesmo objetivo, que é criar um documento de texto. Porém, a diferença se encontra no formato de como eles salvam seus documentos. No caso do Word, ele normalmente irá salvar em .docx. .docx quer dizer .documents, documentos, certo? E ele é o padrão usado pelo Microsoft Word. Já o LibreOffice, ele vai salvar em .odt. .odt é Open Document Text, ou seja, documento aberto de texto, certo? E o que acontece? O .odt não é necessariamente exclusivo do LibreOffice, é o LibreOffice que tornou ele um padrão entre os seus arquivos. Muito bem. E o que acontece? Normalmente, quando você salva em .odt e transfere ele para o Word, acontece uma desconfiguração, uma perda de padronização aqui e ali, ou seja, ele desconfigura. Isso acontece porque ambos são formatos diferentes e trabalham com formatos diferentes. E o que acontece? Para tentar evitar que isso aconteça, desenvolveu-se o .pdf. O .pdf eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Se eu estou no Word e quero criar um .pdf, um arquivo em PDF, eu venho em Arquivo, Salvar como, escolho uma pasta e aqui embaixo, onde está escrito Tipo, eu procuro o PDF, certo? E o que acontece? Ele vai automaticamente abrir em .pdf, olha só. E daí o que acontece? Esse arquivo que eu criei, ele mostra certinho o .docx, o .odt e, por fim, o .pdf que a gente está estudando. O .pdf, ele significa Portable Document Format, ou seja, documento formato de documento portável, certo? Por que portável? Porque independente do sistema operacional que eu me encontro, do leitor de texto, ele sempre vai abrir da mesma maneira que eu salvei. Ou seja, ele não desconfigura, certo? Já aqui no LibreOffice, para a gente salvar em .pdf, a gente tem que vir aqui nesse símbolozinho aqui que é do próprio PDF. Ou seja, aqui está escrito exportar diretamente como PDF. Nós clicamos aqui, escolhemos uma pasta e olha só, ele já salva em .pdf, certo? Clicamos em salvar e pronto. Vamos aqui para o nosso desktop, área de trabalho, e podemos ver que esse foi o arquivo criado pelo .odt e este foi criado pelo .docx. E o que acontece? Eu estou no Word e eu sei que eu vou trabalhar, por exemplo, em um ambiente que só tem LibreOffice. Eu posso salvar em .odt. Eu venho aqui, clico em salvar como, escolho mais uma vez a pasta, só que dessa vez, ao invés de optar pelo PDF, eu escolho, por exemplo, o .odt, certo? O contrário também funciona. Eu venho aqui no LibreOffice,
escolho o tipo de arquivo, seleciono o salvar como, clico nele e aqui ó, eu procuro os vários formatos que a gente pode estar encontrando. E olha só, .docx. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só entrar em contato.